Olá pessoal, eu sou o Diego do Otanippon e vamos começar mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a obra Steins Gate, que está no meu top 5 de animes favoritos e vamos lá. Steins Gate primeiramente foi lançado no ano de 2006 como visual novel na mídia de game para Xbox 360 e posteriormente com seu grande sucesso em 2011 aí veio virar um anime com 24 episódios e no gênero de ficção científica, suspense, terror e pitadas de comédia que foi essencial para me conquistar. E eu acredito que é uma obra que conquistou várias pessoas e é muito boa mesmo. A história de Steins Gate se passa no mundo de Akihabara no ano de 2010, onde conta a história sobre Okabe Gintaro, um universitário que está nas suas férias de verão. E nesse mundo a história se começa quando Okabe Gintaro vai para a palestra do professor Nakabachi, junto com sua amiga Shina Marui, é uma palestra sobre máquinas do tempo. E quando ele chega nesse local ele ouve um grito estrondoso e ele decide investigar de onde que veio esse grito. E quando ele chega no local, ele vê o corpo de Maki Sekuiso jogado no chão, todo ensanguentado, cuja é a mulher que ele falou minutos antes do fato. E desesperado com a situação, ele sai correndo, e quando ele sai correndo, ele manda um e-mail para o seu amigo Hashira Itaro sobre a situação que aconteceu, e quando ele manda esse e-mail, acontece um fenômeno estranho que todas as pessoas à sua volta desaparecem, e só ele fica na cidade de Akihabara. E quando passa esse fenômeno, ele pergunta para sua amiga Marui o que aconteceu, se ela viu todas as pessoas desaparecer, o assassinato de Maki Sekuiso, e ela não entende nada, pois a palestra do professor Nakabachi tinha sido cancelada e nem houve, deixando ele bem confuso. E para confundir mais as coisas, no dia seguinte ele encontra Maki Sekuiso vivinha da Silva como se não tivesse acontecido nada. Bem estranho, né? E depois de conhecer Maki Sekuiso, ela começa a se envolver com ele, tentando desvendar sobre uma das invenções malucas que ele fez acidentalmente, que é o micro-ondas celular, que pode enviar alguns e-mails para o passado. E tentando se aprofundar nisso para descobrir o que é, ele acaba conhecendo o John Titor e a organização Serum, que é a criadora do World Wide Web. E ele acaba conhecendo isso e quanto mais ele tenta se aprofundar assim, ele começa a perceber as consequências da linha do tempo que ele fez quando ele percebe o paradoxo do tempo que ele mesmo criou e onde ele está dentro desse paradoxo. Algumas observações minhas dentro da obra Steins Gate é que o anime eu comecei a assistir até o terceiro episódio e depois eu acabei parando, porque eu não entendi a proposta que o anime estava querendo mostrar, a história que ele estava querendo relatar e ainda mais um personagem muito estranho assim, né? Mas depois quando eu retornei a assistir eu me arrependi de não ter acompanhado desde o começo, pois é uma obra muito boa, com o seu personagem principal, protagonista, muito carismático, com seus momentos meio alucinados, que auto-se renomeia Ho em Kyoma, e em alguns momentos da obra é pedido dele uma decisão, assim, mostrando a indecisão do protagonista, assim, algumas decisões que, dependendo da decisão que ele tiver, pode mudar todo mundo em volta dele. Isso faz você ele ver as consequências dessas decisões dele e a partir disso ver o desenvolvimento dele. E faz você ter uma aproximação maior com o personagem e você pensando assim, putz, se eu tivesse no papel dele, o que eu faria? Será que eu escolhia isso ou não? É bem interessante assim, você ver desse lado. E a jogada do anime nos personagens que são das características otaku, tsundere, moe, o protagonista que é Chunibyo, que é bem interessante assim. E se você não conhece, procura no Wikipedia esses termos que eu citei aqui, pois são muito bem aplicados na história densa do anime, que envolve máquinas do tempo, viagem no tempo, assim, teorias de Einstein, etc, envolvendo esses personagens bem característicos assim, né? E o que eu posso relatar é que os diálogos entre Maki Sekuiso e o Okabe Gintaro são os mais engraçados da obra toda,
pois é muito cômico assim você ver a interação entre os dois personagens. E o que eu posso recomendar para vocês é de vocês assistirem pelo menos a obra até o 4º episódio, que vocês podem já se envolver em teorias de Einstein, em criação de buraco negro, que é abordado no anime, viagens no tempo e etc. E assim, você já começa a entender a proposta do anime em si, que eu recomendo para vocês. E a partir desse momento que começa a envolver os temas que John Titor e a organização Serum, que realmente existiu, John Titor, que é um suposto viajante no tempo, que realmente apareceu na vida real nos anos 2000, nos fóruns da internet, que é um suposto viajante que veio de 2036. Ele fez algumas previsões na internet, assim, que realmente viraram verdade, que aconteceram realmente. E o anime envolvendo um pouco dessas da organização Serum, que criou o World Wide Web, que é o www, e o IBM 5100, que realmente existiu no ano de 1975, fazendo uma aproximação com a realidade, mais ou menos assim. E isso é interessante, assim, faz você até pesquisar sobre o computador, sobre John Titor e outras coisas assim, que é interessante você ver essa parte de ficção científica envolvida com a vida real. E agora, só pra quem viu a obra mesmo, eu vou fazer algumas comparações da visual novel com o anime em si, e pode ter spoiler já avisando, hein? Depois que eu terminei de ver o anime, eu comecei a jogar Visual Novel e no total eu terminei a Visual Novel com 55 horas jogadas no PSP. E eu posso dizer que, como livros viram filmes, mangás viram animes, a obra original, na mídia original, sempre é um pouco melhor, vendo mais detalhadamente sobre personagens, você tendo outras visões sobre a reação dele com os personagens e um aprofundamento bem melhor também. E eu posso dizer que no anime você só viu um dos finais do Steins Gate, pois no jogo possui 5 finais diferentes, que são finais parcialmente felizes. Aqueles finais que acima de uma vitória teve muitas perdas. São finais meio estranhos, tristes, assim, às vezes que o Okabe ficou um pouco louco até chegar nesse final, das viagens no tempo que ele fez, e outro que ele perde quase todos os amigos, bem estranho assim mesmo. E eu posso te falar, uma das coisas que me deu força para jogar a Visual Novel de 55 horas, eu devo ter jogado até mais, 70 horas assim, né? Pois foi essa imagem que eu vou deixar aqui. Sim, essa menininha aqui é uma das personagens mais meigas do anime em si, uma menininha dócil, que não tem nada. E nessa imagem praticamente ela tá uma assassina, assim. E eu fui jogar esse jogo pra ver o que é essa imagem, e realmente é uma das partes que são censuradas no anime, que eles mudam, revertem um pouco da história pra não mostrar essa menina dessa forma no anime. E depois de você ver essa imagem, o que aconteceu sobre o clima da parte que fala sobre essa imagem, você tem uma imagem bem diferente dessa menina, pois ela dá medo, uma assassina praticamente louca, e é uma outra imagem que você tem sobre a obra em si. Eu também acho que eles não colocaram essa parte no anime porque envolvia violência infantil de uma criança que não, sei lá, com uma faca na mão, e pode assustar qualquer um, né? Steins Gate em si é uma obra muito difícil de você explicar a concepção dela, assim, pois tem personagens muito carismáticos, muito cômico, junto com um clima de suspense que te puxa pra dentro da história, assim, bem legal, pois tem esses dois lados, suspense, comédia, assim, muito bom. É difícil explicar pra vocês sem dar um pouco de spoiler, por isso me desculpe se eu dei aí. E pra quem já terminou o anime, já sabe a história, eu vou deixar alguma sessão extra aqui que vocês continuem assistindo. Steins Gate em si, depois de terminar o anime, ele possui vários pontos vagos dentro da história que não são mostrados ainda. E para compensar isso, o mesmo inventor de Steins Gate lançou várias mídias como Drama CDs, que são 3, que é o Drama CD A, B e Y, que são 3 linhas do tempo que tiveram no anime, mas esses fatos não foram relatados. Mas tem uma grande conexão com o anime e você tem uma outra imagem. Putz, aconteceu isso, velho. Nossa, naquela época aconteceu isso. É bem interessante, como também tem mangás que contam a história de outros personagens do mangá, que um exemplo
é o Brownian Motion desse daqui. Conta a história sobre o Mr. Brown, a esposa dele, como nasceu a filha e tudo, e por que ele passou do lado do mal. Bem interessante mesmo, tem 2 volumes, é bem grosso assim, e mostra a Hashida Suzu em 1975. E outro que é esse mangá que eu vou deixar a imagem aqui que eu não tenho, que são 3 volumes e conta a história de 2036, da Hashida Suzu também, e mais quando eu fui pra 1975 já aconteceu com ela. Interessante vocês verem assim, pra vocês saberem de alguns pontos que não foram mostrados no anime em si. E dá uma outra visão sobre a obra em si, de outros fatos relatados, que é bem interessante mesmo. E quase esquecendo de falar de algumas novidades de Steins Gate. Não sei se vocês já sabem, mas quem já assistiu deve conhecer, porque esse ano vai ser lançado o filme do Steins Gate. Eu inicialmente não pesquisei muito, não sei se vai ser um resumão da história, ou então alguma outra história extra, que nem os mangás e os drama CDs aí. Mas acho que se depender de Steins Gate, se for uma mesma história parecida pelo menos, acho que vai sair algo legal. E vai sair em maio no Japão e vamos esperar até quando chegar na internet. Enquanto a Visual Novel vai ser lançada uma outra, não sei para que plataforma, acho que pro Xbox também, que vai contar a história específica de cada personagem, como Moeka, Mayuri, Kurisu, Hashida Itaru, e história específica que não foi mostrada, aprofundando cada personagem assim, que vai valorizar bastante o enredo da história. E só isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha review que eu fiz Steins Gate. É uma obra muito boa mesmo, eu recomendo para qualquer um ver, pois é uma obra que me pegou bastante para eu conseguir ouvir os 17 dramas CDs que tem e os vários mangás que foram lançados depois do anime também. É muito bom mesmo vocês acompanharem. Eu recomendo vocês verem até o episódio 4, pois é difícil explicar uma obra que fala sobre viagem do tempo sem dar um pouco de spoiler para vocês ficarem interessados assim. E vejam até o 4º episódio, daí pra frente é a responsabilidade de vocês aí, se gostarem ou não. E obrigado por assistir o vídeo, a todo o pessoal que ajuda, a Punch Fansub, que sempre tem ajudado, e vocês inscritos aí. E se puder, comentem aí embaixo pra falar o que vocês acharam, deixe seu like, gostei, favorito e se inscreva no canal quando der aí. E muito obrigado por assistir o vídeo e até mais. Falou pessoal, bye bye.